dar início ao próximo vídeo. Neste próximo vídeo vamos falar um bocadinho já em primeiro lugar na direção a que nós vamos investir no mercado. Ok? Isto é extremamente importante porque nós quando chegamos ao mercado, a maioria daquilo que os traders falham é precisamente a questão de não saberem para que lado é que hão de investir. Se comprar, se vender, o que é que vão fazer. E muitas das vezes isso acaba por levar a perdas, porque se os traders não sabem qual é a direção que o mercado se está a movimentar, os traders acabam então por falhar as suas negociações, ou comprar quando haviam de vender, ou vender quando haviam de comprar. Esse é o primeiro ponto. Então nós vamos ver a direção para investir através precisamente de estrutura. E então o primeiro conceito que vamos abordar é o espaço de tempo em que vamos começar a trabalhar. Eu vou partilhar com vocês o espaço de tempo em que eu trabalho e vocês vão se adaptar e vão ver o que é melhor para vocês através de experiência e erro. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Vocês podem pegar, por exemplo, aqueles que ainda não têm muita experiência no trading, podem pegar, por exemplo, no exemplo que eu estou a dar e exatamente naquilo que eu estou a fazer, experimentar, façam os vossos testes, ok? Não vão logo à maluca fazer o investimento no mercado, mas façam primeiro os vossos testes, a ver se funciona. E experimentem também fazer algumas modificações, ok? Porque há traders que trabalham em espaços de tempo mais pequenos e são rentáveis com isso, e é o que funciona melhor para eles. Há outros que trabalham em espaços de tempo maiores e é o que funciona melhor para eles e são rentáveis nisso. Aquilo que interessa aqui é vocês terem o vosso próprio sistema e que sejam rentáveis com isso e que se adapte ao vosso próprio estilo de vida. Por exemplo, alguém que só poderá estar, por exemplo, 1 hora por dia no computador, ou até que nem chega a 1 hora por dia, talvez tenha que adaptar-se a um tipo de sistema diferente do que aqueles que investem em espaços de tempo mais pequenos, que exige uma maior atenção, exige maior despender mais tempo, neste caso, em frente aos gráficos, ok? Ou seja, cada um tem que ter o seu próprio sistema. E aquilo que vou ensinar aqui, ou aquilo que vamos falar, vai ser sobre como trabalhar então esse sistema através dos diversos espaços de tempo, ok? Por exemplo, nós estamos aqui então no par euro-dólar. E uma das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto sempre de seguir a tendência principal de um par. Ok? Então, neste caso, nesta tendência principal do par, nós estamos aqui em cada vela representa uma semana, ou seja, espaço de tempo semanal. Sempre que vocês ouvirem me dizer isto, espaço de tempo semanal, ou weekly, em inglês, que eu utilizo às vezes alguns termos em inglês, vocês vão perceber então que cada vela representa uma semana e que aqui em cima isto vai estar ou no W ou no S, ok? Eu tenho o meu TradingView em inglês, por isso aqui aparece weekly. Então, se vocês repararem, a forma como a semana se está a movimentar é de descida. Porquê? Porque nós estamos a criar novos mínimos no preço. Okay? Se vocês repararem, o preço vai acima, mas apenas para ganhar liquidez novamente para descer. Ok? Ou seja, conforme nós falamos nos últimos vídeos, o preço fica com falta de vendedores aqui nesta região, então vai acima tentar resgatar ou acumular novos vendedores. Depois de acumular esses novos vendedores, o preço continua a descer e o ciclo assim se repete. Como vocês podem ver, este ciclo repete-se por várias semanas, ok? Ou seja, o mercado não cai sempre em linha reta, ele faz sempre estas movimentações. Então, um dos time frames onde nós podemos tirar, ou um dos espaços de tempo onde nós podemos tirar a ideia de direção no mercado, é o semanal, por exemplo. Ou seja, nós sabemos que durante este espaço de tempo, neste caso, por exemplo, aqui, vocês reparem ali em baixo que está em março, desde março até agora, o mercado tem estado sempre a descer, ok? Ou seja, no espaço de tempo semanal, a própria estrutura ou a direção do mercado é de descida. Isso não significa que durante uma ou 2 semanas o mercado não possa subir. Como vimos aqui, o mercado subiu aqui durante algumas semanas, ou aqui, subiu durante 3 semanas consecutivas, chegou à quarta, cai, ok?
E isto então basicamente é a forma como o mercado se mexe. E nós podemos então decidir para que sentido vamos investir de acordo com o espaço-tempo. Se dedicarmos então a direção a investir ao espaço-tempo semanal, nós temos que ver qual é a estrutura do espaço-tempo semanal. Então o que é que nós vamos marcar no espaço-tempo semanal? Nós vamos marcar o ponto alto e vamos marcar o ponto baixo. E vamos perceber, ok, o mercado está numa estrutura interna, que já falamos isto no vídeo anterior, que é esta movimentação dentro deste movimento, ou está numa estrutura externa, que seria se o preço quebrasse então aqui este low, ok? Quando eu digo low, é um baixo, é um valor mínimo. Quando eu digo high, é um valor alto. E então, nós neste momento estamos aqui numa movimentação interna, porque ainda não quebramos a zona mais baixa, nem a zona mais alta. Se nós quebrarmos a zona mais alta e continuarmos a subir, isso indica que o mercado passa a estar numa estrutura bullish e deixa de estar então numa estrutura de queda. Mas como nós podemos ver aqui, o mercado nunca quebrou nenhum valor alto. Sempre atingiu e voltou a descer. Atingiu, voltou a descer. Atingiu, voltou a descer. Sempre assim sucessivamente. O que significa que para nós termos então uma estrutura bullish, estarmos numa estrutura de subida, o mercado teria que quebrar então um dos valores altos. Então, e neste momento, esta seria a direção de investir, com base no espaço-tempo semanal. Agora, se nós formos ver, por exemplo, o espaço-tempo de 1 hora, já temos aqui outro tipo de informação. E outro tipo de informação, vamos nos concentrar aqui nesta área. O outro tipo de informação é este. Que o mercado desce, cria um mínimo, sobe, faz o pullback, que é o que nós chamamos de pullback, e a estrutura passa a ser a estrutura externa passa a ser deste ponto alto a este ponto baixo, ok? Esta aqui foi a movimentação interna, tudo isto aqui foi a movimentação interna, ok? E de repente voltamos a criar aqui um mínimo, ou seja, o valor mais baixo passa a ser este, o valor mais alto passa a ser este. Tudo isto é movimentação interna. No entanto, conforme nós aprendemos sobre liquidez, o mercado sobe, faz um pullback e falha em criar um novo valor mínimo. O mercado sobe novamente e tenta criar um valor mínimo e também falha novamente. O que é que isto significa? Que estamos numa possível mudança de estrutura. Essa mudança de estrutura ocorre e eu deixo ficar isso na vossa ideia, que a mudança de estrutura poderá ocorrer ou é considerada correta quebrando esta zona aqui, e vamos então chamar aqui de break of structure, quebra de estrutura em inglês, e quando vocês virem aqui o símbolo BOS, significa então quebra de estrutura. Pode ser para cima ou para baixo. Neste caso as letras estão para cima, a estrutura quebrou para cima, ou seja, bullish. Ou também podemos considerar, que também está correto, considerarmos a própria quebra de estrutura aqui. Ok? Deixo ficar isso ao critério de cada um. Neste caso aqui, estamos a quebrar o valor mais alto que nos levou mais baixo, e faz todo o sentido então considerarmos no mínimo este ponto. O que é que o mercado faz de seguida? O mercado cria um valor alto, faz o seu pullback e volta a criar outro valor alto. Ou seja, durante algum tempo nós estivemos aqui numa estrutura de subida. Podemos ver, criamos outro valor máximo, equilibramos, ou viemos buscar novos compradores, subimos, e o que é que voltamos aqui a fazer? Fizemos um pullback, falhamos a criação de um novo máximo, ou seja, começamos a ter uma potencial quebra de estrutura, e aqui derretemos então por aqui abaixo. O que nos leva a estar novamente numa estrutura de vendas, ou uma estrutura bearish. Ok? E é neste momento que nós sabemos que esta estrutura interna de 1 hora está de acordo com a estrutura externa de semanal. Porquê? Porque a estrutura semanal é de vendas e a estrutura de 1 hora, neste momento, também
é de vendas ou bearish. Ok? E nós gostamos de investir quando estes espaços de tempo principais estão em uníssono ou em conformidade, no mesmo tipo de estrutura. Agora, aquilo que vai depender de cada um é decidir o espaço de tempo em que investir, ou neste caso, a direção a tomar. Eu, por exemplo, utilizo muito o espaço de tempo de 1 hora para determinar a minha direção a investir. Ou seja, eu quando vi o mercado fazer estes máximos, a minha direção estava de compra. Ok? Apesar da semana estar em venda, mas a minha direção, com base em 1 hora, estava em compra. No entanto, cabe-me a mim decidir esse tipo de estratégia, que quando a estrutura de 1 hora está em bullish, eu compro. Quando a estrutura de 1 hora está em vendas, ou bearish, eu vendo. Ok? Cabe-me a mim decidir isso. Outros podem decidir que só quando a estrutura de 4 horas muda é que tomam essa decisão de compras ou vendas. Outros podem decidir estrutura diária. Qualquer uma destas está correta. Ok? Isto vai depender então da estratégia de cada um, da ideia de cada um, daquilo que se sentem mais à vontade e sentem que é mais confortável para cada um de vocês então investir. Este então era um tema que eu queria abordar. Se nós passarmos aqui para o espaço de tempo de minutos, também é possível nós termos então no espaço de tempo de minutos estrutura. E há muitos que se dedicam a investir de acordo com esta estrutura. Ok? Por exemplo, aqui no espaço de tempo de 15 minutos. O espaço de tempo de 15 minutos, nesta zona, esteve aqui numa movimentação bullish, como podemos ver, criamos aqui máximos. E de repente aqui chegamos a um ponto em que falhamos a criação do novo high. Igualamos os lows, ou seja, não houve quebra de estrutura. Fomos acima, viemos abaixo. Tentamos ir novamente acima, não conseguimos. E a nossa estrutura foi quebrada aqui. Porquê? Porque o ponto mínimo que nos levou mais alto, quer este ou este, acaba por ser quebrado aqui nesta zona. Ok? Se nós virmos então aqui, o preço quebra aqui esta zona. Ok? Se foi por aqui, o preço também acabou por quebrar esta zona. Ok? É ver onde teve a sensibilidade de compras. E reparamos que a sensibilidade de compras estava aqui nesta zona, porque foi onde os compradores começaram-se a acumular aqui nesta zona. Ou seja, quando ultrapassamos esta zona, o mais provável é ver então uma sensibilidade de vendas. E o que é que nós vemos de seguida? Que o preço então cria um mínimo, faz o pullback e cria um novo mínimo. Ok? E, entretanto, aqui já começamos novamente a mudar a própria estrutura e a criar aqui uma estrutura interna. No entanto, há muita gente que investiu neste movimento daqui de cima até aqui em baixo. Porquê? Porque a estrutura de 15 minutos assim me indicou, e se a estratégia deles é para 15 minutos, a direção, então teriam aqui uma oportunidade para agarrar. Ok? Tudo isto depende do próprio trader, da própria estratégia que mais se adequa a vocês. Ok? Quero deixar então com isto claro. No próximo vídeo vamos ver então, e eu vou partilhar com vocês a minha estratégia, já com um bocadinho mais detalhada, qual seria então o possível espaço de tempo para começarmos a executar, etc. E vamos começar então a ver zonas de possíveis negociações. Continuação a todos de bons estudos e boas trades.